pense na pessoa que mais te feriu até hoje. Pensou? O que mais ela te prejudicou? Você considera essa pessoa como inimigo? Aí Jesus ensina que você deve amar esse tal. Parece um ensino radical, não? O que você acha? Você é capaz de amar um inimigo? Hoje nós vamos falar sobre esse milagre que Jesus nos ensina. Fica conosco, nós vamos conversar de coração para coração. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá, que alegria nós estarmos de novo juntos aqui no nosso Café e Fé. Aqui onde nós olhamos do ponto de vista do Evangelho, o Evangelho de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente para salvar gente como eu, complicada, para fazer de nós filhos de Deus, porque nós nascemos apenas sendo criaturas divinas. Nós temos um texto aqui muito interessante que Jesus falou em Lucas, no capítulo 6, os versos 35 e 36. Ele diz o seguinte: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Há uma frase atribuída a John Scott, que ele diz o seguinte: retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é divino. Esse é o chamado do cristão. Não apenas amar os que nos amam. Jesus diz que se amar apenas o que os amam, qual é o valor, qual é a recompensa? Mas amar como ele amou. Amar os inimigos. E isso é um milagre. E para nós mexermos nisso e aprofundarmos com isso aqui, mais uma vez o irmão Pedro Medeiros. Irmão querido, é uma alegria ter a sua presença aqui conosco, Pedro. É uma alegria para mim também, pastor. Sou muito grato pelo convite. E vamos falar sobre esse tema importantíssimo. Nós que éramos inimigos, mas fomos feitos amigos de Deus pela cruz de Cristo. Olha que coisa mais linda. Olha, pega seu cafezinho aí. O nosso já está aqui. Nós vamos dar aquele bico no café e já que a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Com
como amar o nosso inimigo. Esse é um tema, né, Pedro? Um tema significativo. Vamos dar uma olhadinha em Lucas, capítulo 6, os versos 32 e 34. O que Jesus fala aí, Pedro? Vamos lá, esses versículos eles são os anteriores ao que o Senhor leu agora há pouco, né? Que diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Aí ele continua: amai, porém, os vossos inimigos. Jesus começa aqui com o contexto entre judeus e gentios, né? Para os judeus, os outros são pecadores e são abomináveis. No tempo de Jesus, eles não se davam com desprezíveis. Então ele está pegando esse contexto e está levantando essa questão. Se vocês amam a quem ama, o que foi demais? Princípio de retribuição. Isso é negócio. Relações humanas, né? É muito no campo comercial. Toma lá, dá cá. Mas, e Cristo, aqui Jesus deixa claro que amar apenas quem nos ama não tem recompensa, não tem galardão. Até os piores pecadores amam entre si. Porque a pessoa age por benefício próprio, né? Então ela ama quem ela sabe que vai retribuir algo para ela, né? Então amar quem te ama é fácil, né? Então, até voltando àquela frase do John Scott, ele diz que quando você devolve a quem o bem com o mal, isso é diabólico. Uhum. Quando você bem por bem, isso é humano. Agora, quando lhe tocam o mal e você troca com o bem, é divino. Isso é divino. Isso aí é coisa de Deus, não é coisa do homem. Né? E como é que você vê isso aí, Pedro? Eu vejo, pastor, que isso é um ensinamento aqui também de Jesus, aqui no Sermão do Monte. É um ensinamento chocante para aqueles ouvintes, até por conta dessa relação entre os judeus e os gentios. Mas o que o Senhor tem para nós aqui é que o discípulo de Cristo é aquele que tem para oferecer ao mundo. É aquele que tem para multiplicar e não para subtrair do mundo. Não é aquela pessoa que entra em alguma situação e fala: o que eu posso me aproveitar aqui? De onde eu posso tirar? Onde que vai estar o meu benefício aqui? Mas é o contrário. O cristão ele é chamado a ser aquela pessoa que vai sempre agregar nas situações, que vai abençoar nas situações. E eu até lembrei de um pequeno testemunho, pastor. Uma cafeteria num aeroporto e uma mulher ela atendeu muito mal um casal, foi grosseira, uma garçonete. E aquele casal poderia ter retribuído mal com mal, poderia ter sido também grosseiro com ela, pedido a demissão dela para o gerente, mas eles refletiram, eles conversaram, era um casal regenerado, e eles conversaram assim: será que talvez ela não está passando por um dia ruim? Ela fica vendo essas pessoas aqui no aeroporto, viajando com as famílias, todas felizes. Será que ela não deixou um filho doente em casa? Será que ela está sem condição de pagar as contas? O que será que tem acontecido? Aí eles foram lá, pagaram a conta e falaram assim: ó, visivelmente você está num dia muito ruim. Claramente. Você não está num dia legal. Mas eu gostaria de te agradecer porque mesmo assim você nos atendeu. E eu gostaria de te agradecer mesmo assim. Naquele momento aquela moça começou a chorar. E começou a desabafar alguns problemas com aquele casal. E eles tiveram a oportunidade de falar do amor de Jesus. De falar do evangelho da graça. E aquela mulher foi tocada e ouviu a palavra de Deus. Então naquela situação onde eles poderiam subtrair da situação. Mas eles agregaram. Isso é um exemplo, sim, de você amar aqueles que te fazem mal. Eu acho um testemunho muito legal. Então o cristão é chamado a ir além do esperado, né? Com certeza. Ele é chamado a viver num padrão diferente, o padrão da graça, da misericórdia, que só é possível mediante o Espírito Santo. Só é possível
mediante uma obra que Cristo tem que realizar nas nossas vidas. Esse troco positivo, ele não existe no homem natural caído. Aqui nós temos uma lei de talião, uma lei de reciprocidade, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei da humanidade caída. Eu tenho uma história para contar aqui que sempre me arrepia essa história. Um rapaz, ele é morto por uma gangue e com corrente, bem maltratado, e o rapaz que é condenado por esse que era o chefe, ele é condenado a uma prisão de tantos anos lá nos Estados Unidos. E a mãe desse menino que morreu, ela foi para o julgamento, ela participou todo o tempo até ele ser julgado. E a partir do julgamento, ela passou a visitar o assassino do seu filho, por todos os dias em que ele esteve na prisão. Ela ia e levava... o filho era filho único. E ela ia e levava coisas para ele. E durante um tempo até que ele teve uma libertação condicional e ela convidou ele para morar na casa dela. Isso aí é fora do escopo humano. Isso é fora de qualquer coisa. E esse rapaz ficou com ela mais um tempo, ele acabou casando lá e hoje são as meninas, as netas dela. Ele considera ela como mãe. Meu Deus. Isso não cabe na nossa cabeça. Isso é um milagre que transcende. Essa história me fez lembrar aquela do Nate Saint, do Elliot, os missionários que foram assassinados. Sim. E que, mesmo assim, a família, em vez de querer vingança, foi lá evangelizar aquela tribo que assassinou aqueles missionários. Os Aucas. Os Aucas, né? É uma história, não quero me alongar muito aqui com os detalhes, mas até se você quiser pesquisar, é uma história maravilhosa, onde aquela família amou os inimigos e aquela tribo foi ganha pelo Senhor Jesus. Isso é o poder da obra de Cristo. Ele tira a gente do centro, o homem velho, o servo do pecado, e vem viver em nós, e vem tirar. Então, amar o inimigo é um milagre fora de série. Se tem milagre aqui na Terra, mais do que curar a perna, de dar visão a cego, isso tudo é grande. Mas fazer com que o que aconteceu com aquela senhora, e tenho vários casos, várias histórias reais de pessoas que perdoaram os seus inimigos, não por eles, porque eles não têm competência para perdoar, mas por causa da vida de Cristo, né? Verdade, pastor. Nós temos amado apenas quem nos retribui. Nós convidamos para jantar aquele que nos convida para jantar, ou nós estamos buscando também aqueles que são os nossos adversários? Aconteceu comigo já há muitos anos. Eu tive um casal que foi muito... ele foi um instrumento de Deus na minha vida, mas me bateu o que fazia gosto. E antes deles irem embora daqui do Brasil, eu pedi à minha esposa para fazer um jantar. E convidei mais 2 casais e nós nos sentamos à mesa. E depois que terminamos o jantar, um jantar muito bom, muito gostoso, estava tudo muito bonito, e eu quis agradecê-los porque eles foram um instrumento de Deus para me treinar, para me fazer crescer. E eu disse, eu queria que vocês fossem do Brasil com a consciência de que vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. Aquilo que vocês fizeram muitas vezes para me ferir, foi Deus usando vocês para me corrigir, para me tratar. Ela chorou muito e foi um momento de quebrantamento para ela e para nós. Benção. Porque se isso não é cristianismo, eu não sei o que é cristianismo. Verdade, pastor. Né? Não tem nem noção. Então a gente tem que perguntar,
Como é que você está vendo aí? Vem, Pedro, pergunta aí para esse povo como é que ele está vivendo. Por que é tão difícil para nós vivermos esse chamado radical de amar os inimigos? E isso é uma coisa, até essa história que o senhor contou, é algo impossível por nós mesmos. Não tem jeito. É impossível. Esse proceder, ele é divino, ele é... E se a gente buscar amar os inimigos pela carne, de forma desassociada do Espírito Santo, a gente vai cair numa frustração, porque é impossível por nós mesmos. Então é necessário, pastor, a consideração e a consciência de que não somos nós, mas que é Cristo vivendo em nós, que é possível nós amarmos com atitudes aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos caluniam, que é o que o texto diz e chama de nossos inimigos. Pois é, nós vamos ter um momentinho aí de intervalo e depois eu vou contar uma história de uma irmã lá da Holanda que enfrentou essa luta. Porque o Salmo 23, ele diz assim, preparas-me uma mesa. Eu gosto dessa versão, com a presença dos meus adversários. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que eles estejam à mesa para experimentar o que é a obra do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é o Evangelho, que nos liberta e que nos mantém com o foco certo, o foco da suficiência de Jesus Cristo. Já já a gente volta. Toma aí um cafezinho e já já vamos tomar juntos. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Eu falei para vocês que ia começar com uma história que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Uma cristã holandesa, Corrie ten Boom, ela havia ajudado na libertação de muitos judeus no tempo da guerra com Hitler. E ela foi presa pelos nazistas e ficou numa masmorra, numa cadeia, no lugar, com sofrimento. A sua irmã Betsy acabou morrendo de sofrimento e depois ela foi liberta no final da guerra. E ela um dia se encontra com um dos carrascos, dos guardas que a maltrataram. E ela ficou muito inquieta dentro da igreja com aquele homem que também havia se convertido, mas ela tinha raiva dele. E Corrie relata que naquele momento tudo dentro dela se revoltou. Mas ela lembrou-se do amor de Cristo que havia perdoado a ela e acabou ela estirando a mão para aquele homem que pediu perdão. Ela disse, eu perdoo você, irmão, de todo o meu coração, porque Cristo me perdoou. Essa história mostra que o amor aos inimigos não é natural, é sobrenatural. Só é possível quando a vida de Cristo, que nos amou primeiro, se expressa em nós. E aqui eu posso dizer o seguinte, a recompensa que Jesus promete não é financeira, nem pode ser imediata, mas tem uma recompensa eterna, não é, Pedro? Tem uma recompensa eterna. Então nós vemos essa maravilha que é o Senhor falando que essas evidências, esse amor altruísta, amor aos inimigos, é nisso que o mundo nos verá como filhos de Deus.
Não que nós devemos amar os inimigos para nos tornarmos filhos, não é isso que o texto está dizendo. Não. Mas que o texto nos vê como filhos de Deus, o mundo nos vê como filhos de Deus. Se amamos. Quando nós amamos uns aos outros e até aqueles que nos fazem mal. Uma observação interessante, pastor, que eu até iria falar no primeiro bloco, que eu acabei me esquecendo, é que Deus sempre nos advertiu para amarmos os nossos algozes, nossos inimigos, os estrangeiros, até no Antigo Testamento. Sim. Quando nós olhamos, por exemplo, para Levítico capítulo 19, fala, amá-lo-eis como a vós mesmos. Está falando aqui dos estrangeiros, dos inimigos. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 25, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Isso é amar com atitudes práticas. E também Êxodo capítulo 23, em versículo 4 e 5, quando fala que quando você encontrar desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduza. Se vires prostrados debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandone, mas ajuda-o a erguê-lo. Isso, o que é isso se não amar o inimigo com atitudes práticas, né? O amor é a única arma que pode mudar o mundo. As outras, elas destroem, elas simplesmente detonam. Agora, o amor transforma. Às vezes você tem um mundo de problemas ali, fica carcomendo, mas quando o amor entra, ele dissipa as resistências, as durezas, né? Ele muda o rumo das coisas. E quando nós amamos o inimigo, nós mostramos ao mundo que pertencemos a um outro reino. Verdade. O reino da graça de Deus. Ô Pedro, como podemos trazer esse ensino para a prática diária, dentro da família, do trabalho e até diante de quem nos ofende? Como é que a gente pode fazer isso na prática? Então, pastor, eu creio que o cerne da vida cristã, da prática da vida cristã, é Cristo vivendo em nós. É a nossa identificação com o Salvador. E quando nós olhamos, por exemplo, aquele texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 22 a 24, a gente vê como Jesus agiu aqui. Então, primeiro, o texto diz assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aí aqui, a partir do versículo 24, a gente vê a ação de Jesus, como ele agiu em relação a esse maltrato que ele recebia, né? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Jesus, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não revidou o mal com o mal, não retribuiu o mal com o mal, mas ele se entregou naquela cruz, nos incluiu naquela cruz e nos deu uma nova vida. É assim que o Senhor agiu e é assim que nós devemos nos agir em nossas vidas, né? Em sacrifício ao próximo, um amor sacrificial, um amor verdadeiro, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma família aqui no interior de São Paulo. Eles foram morar numa cidade e eles tinham uma vida espiritual muito significativa e foram morar ao lado de uma família que esposava outras ideias contrárias e bastante violentas de um sistema religioso agressivo. E aquela família mais agressiva começou a detestar a família cristã que veio morar ali do lado da sua casa. E eles começavam a fazer coisas horríveis. As crianças faziam as suas fezes num saco plástico e jogavam na casa do vizinho, né? E eles pegavam rato morto, jogavam dentro da piscina do vizinho. E aquilo era todo dia, aquela coisa. E eles começaram a orar a Deus, como nós vamos desmanchar esse... Então, ela começou a fazer atos de bondade. Não retribuiu o mal com o mal.
Ela começou um dia, fez um bolo muito bonito, ela cozinhava muito bem, e foi lá na vizinha e bateu e deu. Disse, nós fizemos lá um bolo, e outro dia ela fez uma outra coisa, e eles continuaram. Aí um dia ela chegou e disse assim, por que você faz isso? Por que você faz... Você tem noção do que nós estamos fazendo, que os nossos filhos estão fazendo com você? Nós não gostamos de vocês. Eu disse, olha, eu lamento que vocês não gostem de nós, mas nós não temos outra coisa a fazer senão amar a vocês. Deus assim. Eu sei que a história termina com toda essa família conhecendo o amor de Jesus, porque o Evangelho muda as pessoas. O amor de Jesus muda as pessoas. Então, se ao invés da gente insultar, provocar, nós retribuirmos na prática, né? Com o amor, as coisas vão mudar, não é, Pedro? E éramos nós, pastor, que éramos inimigos de Deus, que estávamos lá fazendo essas coisas horríveis contra Deus com o nosso pecado, mas o Senhor nos considerou, foi para aquela cruz e morreu por inimigos como nós, né? E nos tornou amigos de Deus pela obra perfeita de Jesus. Até eu lembrei de um texto maravilhoso de Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ali no corpo de Cristo, na morte de Cristo, onde nós somos reconciliados com Deus. Você sabe, quando Jesus foi ali para a cruz, ele tinha como finalidade desmanchar o problema que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden nós fomos invadidos pelo veneno da serpente. Existe uma necessidade, uma tendência humana de onipotência, de autonomia, de autossuficiência, aquilo que alguns teólogos chamam de teomania. Eu quero ser como Deus e dominar tudo. Essa natureza precisa morrer. E a morte de Jesus Cristo não foi uma morte de uma pessoa sozinha. Ela foi uma morte compartilhada. Uma morte em que ele morre juntamente com todos aqueles que creem nele, para que na ressurreição ele venha viver em nós e através da sua vida, aquilo que nós fazíamos lá no Éden, do Éden para cá, aquilo que é esse modelo rebelde, seja desmanchado e no lugar do ódio vem o amor, e no lugar da antipatia vem a simpatia, e no lugar onde nós ficamos em guerra vem a paz. Este é o Evangelho. O Evangelho é mudança total. Isso não é uma bênção, Pedro? É uma bênção, pastor. Então a reconciliação com Deus, nós que éramos inimigos, vem pela morte de Jesus e nossa morte juntamente com Ele. E estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso aqui nós vemos em relação à ressurreição de Jesus. E aqui eu estou citando Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida e a vida daquele que está em nós. Pedro, muito obrigado por você agradeço, estar pastor. conosco aqui. E eu quero encontrar com você no próximo programa, o próximo Café e Fé, com esta disposição de que nossa história muda na cruz e na ressurreição e nos tornamos agentes da paz num mundo de guerra. Esse abraço de coração para coração. Até a próxima.